Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estou postando esse vídeo para os irmãos de nossa igreja, a igreja aqui em Morilândia, a igreja da qual eu sou pastor. Hoje, domingo 12 de abril, dia em que se comemora a festa da Páscoa, a festa cristã. Todos nós sabemos que há muita confusão em torno desta festa judaico-cristã. Muita confusão mesmo. Muitos associam essa festa a ovos e ovos de chocolate e, pior ainda, ovos de coelho, né? Mas quando nós estudamos as escrituras, nós percebemos que essa festa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovos e nem muito menos com chocolate, né? A Páscoa ela começou a ser comemorada pelo povo judeu anualmente após a libertação do povo de Deus do Egito. Eles viveram lá um longo período de escravidão e após a saída deles de forma milagrosa, eles passaram a comemorar essa festa anualmente. E cabe a nós aqui procurar entender um pouco do contexto em que aconteceu essa festa. Existem até algumas curiosidades que talvez algumas pessoas não conheçam muito bem acerca dessa preciosa festa. Mas, por exemplo, essa festa ela foi instituída pelo próprio Deus para o povo de Israel antes mesmo da própria libertação deles da escravidão do Egito. Antes da última praga, todos nós sabemos que a Bíblia descreve 10 pragas que foram derramadas, despejadas contra a nação egípcia. E antes da 10ª praga, Deus pediu para que as famílias dos israelitas ou do povo hebreu sacrificassem um cordeiro e com suas famílias em casa comessem esse cordeiro assado com pães asmos e ervas amargas. E a curiosidade que gira em torno desse acontecimento são as seguintes. Por exemplo, no dia 10 do mês de Abib, que passou a ser o primeiro mês do ano, o israelita, do calendário israelita, no dia 10, o chefe de família, de cada família, deveria escolher um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser perfeito, ele tinha que seguir alguns critérios, algumas normas, para não procurar sacrificar qualquer animal. Então, o pai de família tinha que escolher algo dentro daquilo que o próprio Deus esperava, né? Esse animal tinha que ser perfeito. E então ele separava, escolhia no dia 10 e separou então para que no dia 14 do mês de Abib eles pudessem sacrificar esse cordeiro e comer junto com suas famílias. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade era que o chefe de família deveria considerar, então, quantos membros havia na família e se esses membros eram suficientes para comer todo aquele cordeiro. Não podia sobrar, né, e tinha que dar para todo mundo também. Então, quando a família era pequena, o chefe da família convidava alguns vizinhos seus, claro que sempre do povo de Deus, do povo israelita, e então, uma vez que estava montada a família, tinha estrutura suficiente para sacrificar o cordeiro e assim comê-lo, e então eles procediam dessa maneira. Todos nós sabemos que o sacrifício daquele cordeiro apontava para um sacrifício maior, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que
nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, éramos escravos dos nossos pecados. Efésios capítulo de número 2 descreve esse quadro negro, né, do verso 1 ao verso 3 principalmente. Diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, que nós éramos guiados por nossos pensamentos, pela natureza carnal. Era assim que nós vivíamos. Então nós éramos escravos. O Egito simboliza, apesar de ter sido uma realidade física naquele momento na história do povo de Deus, mas também aponta para a escravidão que o ser humano vive nos seus pecados, dominado pelo pecado, escravo do pecado. E aquele cordeiro ali estava sendo sacrificado porque apontava para uma libertação maior, a libertação dos filhos de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, já não é mais o chefe de família que escolhe o cordeiro. Já havia templo, né? Nessa época de Jesus havia o templo, e quem fazia a escolha do cordeiro era o sacerdote. Porque normalmente quando o membro da família levava o cordeiro para o sacerdote, ele já encontrava defeito, algum defeito. Por isso que as famílias certamente já compravam, né, diretamente no próprio templo, animais já certificados pelos sacerdotes que tinham para vender no próprio templo. Então, essas curiosidades são bem interessantes, mas elas por si só não querem dizer muita coisa, porque a festa da Páscoa aponta para um significado muito mais amplo, muito maior. Toda vez que eles comemoravam essa festa anualmente, eles estavam relembrando a libertação deles da escravidão do Egito. Naquele momento em que eles viveram presos, sendo julgados e dominados por outra nação, e eles comemoravam nesse sentido, a libertação, comemorando assim o fato de estarem livres com o povo de Deus. Quando a gente traz isso hoje para os nossos dias, quando nós refletimos sobre o sacrifício do Cordeiro, que foi Jesus, e aqui tem um detalhe interessante também, não fomos nós que escolhemos o Cordeiro, né? Mas foi o próprio Deus que escolheu o Cordeiro, ou seja, nós não temos condições de preparar mediador para nós mesmos. Além de não podermos ser o nosso próprio mediador, também não podemos preparar qualquer mediador que seja, ele é preparado por Deus. E foi o próprio Deus quem escolheu o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para morrer em nosso lugar. E então, o fato de Jesus ter morrido também por nós, pelos nossos pecados, nós hoje não celebramos a Páscoa em si, apesar de uma forma genérica, refletimos sobre esse momento, pensamos sobre esse momento, mas nós não comemoramos nos moldes em que os judeus comemoravam, com o cordeiro sacrificado, com pães asmos e ervas amargas. Não. Nós celebramos a ceia, que foi instituída pelo próprio Jesus no Novo Testamento, na ocasião da comemoração da Páscoa. Jesus comeu o cordeiro com os discípulos, ele participou da Páscoa com os discípulos, mas durante essa festa da Páscoa, ele instituiu a ceia. Ele instituiu o pão e o vinho, que simbolizavam, que apontava então para o seu sangue derramado e o seu corpo sendo moído na cruz do Calvário. Então, em Jesus se cumpre então a realização dessa festa, e quando nós olhamos para Jesus, então nós nos lembramos também que ele nos libertou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu amor.
Então essa é a mensagem dessa festa tão significativa, tão magnífica do ponto de vista cristão, onde o Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu, sentiu nossas dores, foi moído, foi ferido por nós, sofreu angústias por nós, pagou o alto preço que nós merecíamos receber, e em Jesus nós fomos livres da ira de Deus. Assim como o cordeiro lá no Antigo Testamento, o sangue do animal que era sacrificado naquela ocasião foi passado nos umbrais das portas, e então o anjo, quando veio para matar os primogênitos do Egito, não entrou nas casas dos hebreus. Assim também o sangue do cordeiro nos livrou da ira de Deus, nos deu liberdade. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós somos livres. Hoje é um dia de celebrarmos a liberdade. Apesar de, nesse momento em que nós estamos vivendo esse período de pandemia no mundo, e durante esse momento isolados em nossas casas, sem ter o privilégio, a alegria de ir para o culto no templo com os irmãos, mas todavia estamos livres. Nós estamos livres no Senhor Jesus. Fomos libertos pelo seu amor, libertos pelo seu sangue. Então, que Deus abençoe os irmãos. Tenham todos um bom dia em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.